Oi, gente, aqui é Janine, novamente, uma brasileira vivendo na América para dividir experiências com vocês. Hoje a gente vai falar sobre diferenças da escola americana que me chocaram enquanto brasileira, enquanto mãe. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá certo? Então, vamos começar. Primeiro quero abrir um contexto aqui para vocês, certo? Tudo que eu vou falar é da minha percepção enquanto brasileira vivendo na Flórida, que é onde eu moro. Eu moro numa cidade costeira, né? A gente tem praia aqui. E minha cidade também não é uma capital, não é uma cidade muito grande. Então, meu contexto mais ou menos é esse. E tenho duas filhas, como eu já falei em outros vídeos. Hoje minhas filhas têm 6 e 4 anos. Então, uma está na primeira série, first grade, e a outra está na pré-escolar no VPK ou pre-K. E isso, o que eu vou falar para vocês são constatações dessa realidade, desse contexto que eu tô falando, certo? Então, uma coisa que, assim, não é que me chocou porque eu já sabia, mas que até hoje eu não acostumei, é que o ano escolar daqui dos Estados Unidos começa em agosto. Então, se você não sabe, o ano escolar começa em agosto e termina em maio. Então, por isso que nós estamos em agosto e eu estou fazendo esse vídeo, porque eu queria compartilhar sentimentos e experiências que a gente estava tendo, que eu acabei de viver semana passada. Então, a primeira informação é essa. Outra coisa que não sei se. Eu sei que no Brasil está chegando essa questão de homeschool, muito. Já é uma coisa mais. é, Todo mundo já ouviu falar, já conhece alguém que faz, né? Mas aqui nos Estados Unidos, homeschool é muito forte. Eu conheço muitas mães que preferem, ao invés de mandar os seus filhos para a escola, fazer homeschool. É, talvez é uma coisa assim muito. Eu não posso dizer que eu não tenho dados, mas a minha percepção é que é uma coisa muito do meio cristão. Muitas mães cristãs preferem realmente homeschool, ou seja, ensinar em casa os seus filhos do que mandar eles para a escola. Então, é muito forte aqui nos Estados Unidos, tá? A questão do homeschool, que não é a minha realidade, não ganhou meu coração ainda. Então, minhas filhas vão para a escola. Então, no meu contexto das minhas filhas irem para a escola, semana passada foi a primeira semana de aula. A minha filha mais velha estava indo para a primeira série, já tinha feito o kindergarten, e a minha pequenininha estava indo pela primeira vez para a escola. Então, primeira coisa, assim, que eu já achei estranho no primeiro dia de escola, os pais não podem entrar na salinha. Então, eu lembro que no Brasil a gente pode entrar na salinha, né? Para a criança ir se acostumando. Então, os pais não entram na salinha, a gente já deixa a criança na porta e já tem que se despedir ali. E isso foi muito natural para todas as crianças americanas que eu vi, exceto para minha filha. Ela, pelo menos na turminha dela, a única que teve dificuldade de dizer tchau foi a minha filha, chorou e foi bem complicado. Mas os pais não podem entrar na salinha. Outra coisa é que não existia um momento de adaptação, não existia um dia de adaptação, como a maioria das escolas brasileiras tem, né? Então aqui eles não tem não tem adaptação. Você entrega a criança e vai embora. Então, como eu disse, a gente não entra na escola, não entra na salinha, a gente entra na escola, leva até a porta, a gente não entra na salinha com as crianças e não tem essa, eu vou entrar para o meu filho se acostumar. Não, a criança vai se acostumar sozinha. Outra coisa que me chocou é, assim, como eu disse, eu moro numa cidade costeira, Flórida, muito quente, né? Como o Nordeste brasileiro. E aqui os professores de pré-escolar, tá? Não tô falando do Fundamental 1, mas os professores do pré-escolar, a maioria das professoras usam short na sala de aula. E assim, é super normal, short curto não, bermudinhas, né? Mas assim, é bem normal as professoras irem trabalhar. Às vezes optam por vestido, mas como pré-escolar, eu acho que senta muito no chão, né, para contar a historinha. Então, ba- basicamente, assim, o que elas mais usam é short. Então é realmente esquisito, porque você vai na escola brasileira, tá todas as professoras de calça, né? E aqui as professoras todas de short, que eu acho uma coisa bem interessante por causa do calor. São bermudinhas, não são shorts curtos, elas estão sempre bem vestidas, mas é uma roupa adequada para o nosso clima.
As crianças não têm uniforme, e aí essa é uma realidade geral, de tanto pré-escolar quanto Fundamental 1, que eles chamam de elementary, quanto Middle School, que é o Fundamental 2, quanto High School, que seria o ensino médio. Então, todas as escolas americanas, exceto escolas privadas, não têm uniforme. Então, você só vai ver uniforme nas escolas americanas se forem escolas particulares. Mas as escolas públicas, que são a grande maioria, não têm uniforme. Então as crianças vão para a escola de roupa, né? E assim, na minha cabeça, né, eu digo, é criança pré-escolar, vai para a escola brincar no parquinho. Então, shortinho e blusa, né? Então eu tava mandando minha filha de shortinho e blusa todo dia. E até que, assim, acho que já era o quarto dia, ela disse: Mamãe, eu quero um vestido. Eu disse: Filha, vamos deixar vestido pra gente ir pra igreja, ou então para o último, a sexta-feira, que é o dia que eles largam mais cedo. Não, mamãe, por favor, eu quero um vestido, eu quero um vestido. E aí, na hora, graças a Deus, eu lembrei, me deu um estalo assim, eu lembrei que realmente quando eu fui levar ela todos os dias na filinha, eu sempre via muitas meninas de vestido. E aí eu perguntei à minha filha: Filha, você quer ir de vestido porque seus amigos estão indo de vestido? Ela disse: Sim, mamãe, só eu não tô indo de vestido. E aí agora eu resolvo esse problema. Corri, peguei um vestido para ela. Então é engraçado porque além de não ter uniforme, as crianças, as meninas vão muito de vestido para a escola, principalmente no pré-escolar, vão de lacinho, de vestido, todas assim, que você pensa assim, poxa, uma criança para se movimentar, brincar, ir para o chão, brincar no parquinho, né? Mas ah, os americanos pensam diferente da gente. Então, elas usam sim muito vestido. Agora, uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, que é outra coisa assim que me impactou quando eu cheguei aqui, quando eu vim morar aqui, mas que eu achei muito legal e uma sacada muito bem pensada. As meninas, quando usam saias ou vestidos, as crianças, né, sempre tem um shortinho por baixo. Eu acho isso muito legal. Então, se a menina senta com vestido, senta, cruza a perninha, alguma coisa, ninguém vai ver a lingerie, ninguém vai ver a calcinha, né? Eles vão ver um shortinho, porque a menina tá de shortinho. E o mais legal de tudo é que você, hoje em dia, você compra uma sainha, eu trouxe duas sainhas aqui das minhas filhas para mostrar, as sainhas já vem com shortinho, né? Tem essa aqui para mostrar para vocês que tem shortinho, tem essa outra aqui também de malha. Aqui, deixa eu levantar aqui, ó. Que tem shortinho, né? É a sainha com o shortinho por baixo. Então, eu acho isso muito legal. Essa é uma das coisas que eu acho que a gente tinha que adotar no Brasil, com certeza. E se não tem ainda fabricado, as mamães, fica aí a dica, que é uma ideia, eu acho que é uma ideia maravilhosa, que as mamães devem adotar. Passa a ideia, passa a dica, compartilha essa ideia que é importante. Se a sua filha vai sair de casa de vestido ou de sainha, põe um shortinho nela. Ela vai estar mais segura, ela vai estar mais confortável e, né, na realidade que a gente vive hoje, eu acho que é uma ideia bem, bem importante, né, para proteger a sua filha, certo? Outra coisa que me chocou bastante. Minha filha pequenininha, que estava indo para a escola pela primeira vez, ela no primeiro dia chorou, mas no segundo ela já estava apaixonada pela escola e chega em casa já dizendo: amanhã tem escola de novo, então ela está bem feliz. Mas uma coisa que é interessante, a partir do segundo dia que eu levei, que ela já foi feliz, né? No primeiro ela não foi ainda, que a gente chegava na escola, ela corria e abraçava a professora assistente, que ficava na porta da sala, né, recebendo os alunos. A primeira vez que ela abraçou, no segundo dia, foi a primeira vez que ela fez isso, né? Primeira vez que ela abraçou, a professora tomou um susto. E quando eu vi a reação da professora, porque a ação da minha filha de abraçar, para mim era uma coisa natural, mas quando eu vi a reação da professora, aquilo me chocou. Porque ela reagiu como se ela não estivesse esperando, como se não fosse uma coisa normal. E eu comecei a observar a partir desse dia e realmente não é. Naquele dia, minha filha abraçou ela, depois entrou na salinha, abraçou a professora que teve a mesma reação, assim, de surpresa. E isso aconteceu pelo menos 2 dias. A partir do terceiro dia, elas já estavam preparadas para minha filha. Então, sempre que minha filha chegava, elas já ficavam esperando o abraço. Mas você observa e as crianças não fazem isso. As crianças não abraçam. Então, minha filha, que continua fazendo, e eu estimulo ela a fazer,
Eu não acho nada demais, acho inclusive uma coisa muito legal. As professoras tiveram essa reação de perceber essa diferença da minha filhinha. Então foi uma coisa que me chocou. A surpresa delas e o choque delas numa coisa tão natural e normal pra gente brasileiro, né? Outra coisa que me chocou e faltam só mais algumas coisas que eu queria comentar, mas essa me chocou e me deixou muito triste, talvez porque também eu só descobri assim, praticamente uma semana antes das minhas filhas iniciarem as aulas. Minha filha fez, como eu falei, o kindergarten, que seria como se fosse uma alfabetização, e agora foi para first grade, que é a primeira série, ou primeiro ano. E quando ela mudou, eu não sabia que isso ia acontecer. Ela não ficou com a turma dela, assim, entre aspas. O que eu descobri que as escolas fazem, que é natural, que todo mundo acha super normal, eles misturam as turmas. Então, se existiam 3 turminhas de kindergarten, eles pegam essas 3 turmas e eles misturam para formar as turmas de primeiro ano. E eu não estava preparada para isso. E minha filha é muito tímida, isso assim mexeu muito comigo. Eu fiquei muito ansiosa, muito preocupada, porque ela teve dificuldade de se adaptar no primeiro ano que ela foi para a escola, porque por ser muito tímida, e no final ela estava super bem porque ela estava com os amigos dela e ela ia ter que passar por tudo isso de novo. Então isso me incomodou bastante, eu fiquei muito triste. Eu entendo que isso é uma questão cultural, que isso é natural para os americanos, mas eu ainda acho que é uma coisa muito cruel com as crianças. Por quê? Qual a justificativa? Né, eu ouvi muita gente dizendo assim, é para fazer mais amigos, é para eles já se acostumarem, para quando chegarem no Fundamental 2 que eles têm que realmente, eles não têm uma turma certa, né? A partir do Fundamental 2 aqui, já funciona como as faculdades brasileiras. Você escolhe as cadeiras que você quer pagar, então você paga com turmas diferentes. Então, uma das justificativas era para que eles fossem sendo preparados para isso e não sentissem a dificuldade na transição. Mas a minha opinião é que as crianças são muito novinhas, não precisariam ser expostas a isso agora. Então, essa foi uma coisa que me chocou e me deixou triste, e essa eu ainda não internalizei. Outra coisa que me chocou bastante, me chocou quando a minha filha maior foi para a escola e agora eu voltei a me deparar com essa realidade, né? As portas das salas de aula aqui das escolas americanas, elas não abrem por fora, você não tem como abrir a porta por fora, ela só abre por dentro. E se você vai abrir por fora, você tem que ter a chave. Então, quando a minha filhinha de pré-escolar estava entrando nessa, ela abraçou a assistente para ela entrar na salinha, a assistente vai com a chave, abre a porta para ela poder entrar. E por que isso acontece? Vocês sabem, isso é super notório, né? Que a gente tem muitos casos, muitos casos todos os anos de ataques às escolas, de tiroteio, então as escolas têm já há bastante tempo vários precauções, né? Prevenções para proteger a escola, as crianças. Então, uma delas é essa questão da porta. A porta só abre por dentro. Mas assim, que talvez seja uma coisa que já seja natural para os americanos, para mim ainda é muito esquisito, sabe? Perceber isso, que você precisa abrir a porta, porque isso me remete diretamente aos riscos, né? Então é difícil você imaginar que seus filhos estão o tempo todo expostos a esses riscos, né? Outra coisa relacionada ao mesmo assunto, mas que também não é natural ainda para mim, então ainda me choca. As crianças têm treinamento aqui, eles chamam de drill. Eles têm treinamento tanto para a questão de incêndio, isso tem um número determinado de vezes por ano que eles têm que fazer esses drills, esses simulações. A palavra é essa, simulações. Então, desde os pequenininhos até o ensino médio, eles têm as simulações de incêndio, soa o alarme, as crianças têm que saber como agir, por onde sair, saem todos da escola, ou vão para o pátio, ou vão para o campo, é tudo organizado, determinado. E acontece várias vezes ao ano. E também existe o treinamento para ataque a tiros. Então, eu sabia que existia esse treinamento, mas quando a minha filhinha mais velha estava no kindergarten, eu perguntei, eu não queria dizer exatamente o que era, mas eu disse: vocês têm alguma preparação para quando se tem incêndio e tal? E ela disse: mamãe, nós temos.
a gente joga um game, a gente faz um game que é pra gente se esconder numa parede lá e ficar quietinho e não falar. E aquilo, assim, ela estava falando com a naturalidade, porque eu sei que a professora tentou fazer isso de uma forma natural, mas aquilo deixou meu coração, sabe, apertado, de pensar que a minha filha tem que se preparar para uma situação dessa. Então, as escolas aqui realmente têm que preparar os professores e os alunos. Eles são treinados para situações assim. Então, as crianças têm, inclusive, um local específico na sala onde elas têm que se esconder. Normalmente é uma parede ou, ou um banheiro. Tem um local onde elas são treinadas para, num caso de uma emergência desse tipo, não sendo incêndio, porque incêndio eles têm que sair, eles têm que evacuar a escola. Mas não é, num caso de uma emergência assim, elas têm um local para ficar e ficar quietos e em silêncio. Então, essa é uma coisa que me choca, me chocou e eu acho que vai sempre me chocar. Não vai ser natural para mim nunca. E, assim, mudando de assunto, indo para uma coisa mais leve, mas para fechar com uma das coisas que sempre me choca e sempre me revolta, porque vai muito de encontro a uma coisa que eu gosto muito, é minha filha e qualquer criança, né, que vai fazer comemorar aniversário na escola. Eles podem sim comemorar aniversário na escola, mas a gente já recebe desde o início do ano um informativo dizendo que se você pode encomendar comida na cafeteria da escola ou você pode levar, mas você só pode levar comidas que sejam compradas. Eles sugerem dois supermercados, pelo menos aqui na minha cidade, eles sugerem o Walmart e o Publix, que é um supermercado como o Pão de Açúcar brasileiro. E eles dizem assim: tem que ser comida fechada e de supermercado, assim, tem que ser de lugares, não, você não pode fazer em casa. Então, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu amo fazer festa, eu amo cozinhar, eu amo fazer bolo, eu amo fazer doce, receber pessoas e presentear pessoas com bolo, etc. E essa é uma coisa que me deixa muito triste. Quando tem aniversário, eu não posso da minha filha, eu tenho que ir num supermercado e comprar uns cupcakes de supermercado e levar para minha filha comemorar na sala de aula. Para isso, para mim, assim, me mata. Então, é uma coisa que me chocou, me choca, vai me chocar sempre, porque vai muito de encontro a uma coisa que eu amo fazer. Então, são essas algumas coisas que eu listei. Vejam, são coisas que eu listei que vieram assim à tona, muito à tona, dessa primeira semana de aula das minhas filhas. Então, essa é realmente uma coisa muito real da minha vida que a gente está vivendo agora, que eu queria dividir com vocês. O que, que vocês acham disso? O que, que chocou mais vocês? O que, que vocês não sabiam que acontecia aí? Me conta, tem mais alguma coisa que acontece? Você mora aqui nos Estados Unidos? Tem alguma coisa que te chocou na escola do teu filho que eu não falei? Compartilha, me fala aí. Por favor, curte esse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo, manda para alguém entender, aprender um pouquinho mais sobre a escola americana. E comenta, me diz alguma coisa, me pergunta alguma coisa. Vamos bater papo sobre isso, tá bom? Foi muito legal compartilhar isso com vocês. Obrigada muito pela atenção de vocês. Até a próxima.